Nada sem paixão. E é assim, Márcia. Isto aqui vamos emocionando também, porque é uma coisa também muito importante, é sabermos lidar com as emoções, reconhecer a existência das emoções e não as recalcar. Vivê-las é tão bom. Mesmo que isso se traduza em água cara abaixo. Sim, sim. Uma água especial. Já na Bíblia dizia orar e vigiar exatamente isso, olhar as nossas emoções, vigiá-las, saber lidar com elas, com os pensamentos, com o que estamos a sentir. O que estamos a sentir diz-nos alguma coisa. Se for desconfortável é porque há alguma coisa que pode e deve ser curada em nós, porque o nosso estado natural, é o que eu acredito, que o nosso estado natural de ser e de estar em plenitude é em harmonia. E se isso não está a acontecer, vamos lá entender, vamos lá perceber o que é que pode estar a falhar. E é aqui que entra o corpo, é aqui que entram as emoções, porque eles vão nos dizer o que é que pode estar menos bem e o que é que podemos fazer para entrar de novo nesse fluxo, no fluxo da vida, da harmonia e do bem-estar. Sabes que eu não diria, porque é entrar na vida privada das pessoas, eu sei um bocadinho da história do João Paulo. O João Paulo tem contacto, de facto, pelos meus pais, curiosamente, através desta rádio e por programas de colegas meus. Chamar colega, eu ser colega, por programas de pessoas que fazem rádio. Eu só faço aqui um programazinho que eu não sou radialista. Mas pronto, e eu não diria, mas esta história do João Paulo e da Fátima, a Fátima é a esposa do João Paulo, as pessoas, um pormenor eu posso dizer, eu não vou entrar em pormenores, mas um pormenor eu posso dizer, à semelhança do que acontece com o meu pai, o João Paulo é visual. Daí ele dizer que era para o espelho e não é nada. Portanto, é esta nuance. Aliás, o João Paulo é uma pessoa que tem um sentido de humor muito apurado, que ele diz as coisas de uma forma muito interessante. E o João Paulo, de facto, esta é uma grande vitória. O facto de a esposa ter um problema de saúde, não vou entrar em pormenores, e o facto dela ter vindo a casa ontem é uma vitória fantástica e fabulosa. Sim, disse que ele estava muito emocionado. Eu fico feliz por ele. Eu não tive responsabilidade nenhuma, única e simplesmente ele ligou-me em 2 ou 3 vezes a história do carro, a história da esposa, e eu limitei-me a sentir e a transmitir o que sentia. Portanto, talvez as minhas palavras lhe tenham dado força e feito gerar nele a energia da atração, porque nós atraímos aquilo que emanamos. E talvez as minhas palavras lhe tenham feito eco e ele tenha ali gerido a sua energia e desbloquear alguma coisa. Portanto, eu fico feliz se de alguma forma contribuí, mas não haja dúvida que se alguém fez alguma coisa foi ele, ao ter de facto aceite de coração, integrado em si e tendo mudado. Exato. Olha, Márcia, estamos um minutinho, já menos de um minutinho das 21 horas. Vai estar a terminar a nossa primeira hora, nós regressamos já em seguida para continuarmos a nossa conversa sobre o Ho'oponopono. Dizer, antes de partirmos para a segunda hora, que a grande surpresa da segunda hora é que nós vamos ter uma meditação de 5 minutos, em que em determinadas situações tu vais dar algumas indicações e vais ajudar, não é? E vamos fazer uma coisa muito interessante para as pessoas lá em casa acompanharem e sentirem, certo? Sim. Um grande miminho. Quanto a si em casa, sente-se desde já confortavelmente para desfrutar desta meditação. Nós já voltamos. Quando entrou a chamada do João Paulo, mesmo no finalzinho da primeira hora, estávamos para falar das as 4 palavras ou frases mágicas do... Não são frases, são mesmo palavras, porque também se pode juntar, são 2 palavras, mas pode juntar como uma só. As 4 palavras mágicas do Ho'oponopono. E eu tinha-te pedido para distinguir aí, me sinto muito, que aparece uma palavra proveniente do português do Brasil, do perdão. Sim, exatamente. Aliás, mas tu vais falar em cada uma delas. Eu vou explicar cada uma delas para perceberem o sentido. Como eu dizia no início, as pessoas ficam intrigadas em ter que pedir perdão a alguém que na realidade até não lhes agrada, não é? Mas há um propósito. Quando nós dizemos sinto muito, nós na realidade estamos a falar com
nós estamos a falar com a entidade divina de referência para nós. E nós estamos a falar com essa entidade e a dizer-lhes, a transmitir-lhes que sentimos muito, que lamentamos por esta situação estar a acontecer, por haver uma desarmonia na própria vida da pessoa e que engloba outras pessoas. Nós pedimos, no fundo, nós lamentamos o facto de termos memórias negativas ou de termos pontos negativos em comum com outra pessoa, de estar a ter uma experiência negativa com outra pessoa, uma vivência negativa com outro ser, que na realidade é um irmão. E então nós estamos a falar não propriamente para outra pessoa, embora nós podemos dizer o nome da pessoa, eu vou explicar como é que podem utilizar o Ho'oponopono no vosso dia-a-dia, mas isto para que fique aqui bem claro que nós estamos a falar com a entidade divina de referência para nós, que pode ser Deus, pode ser um santo, pode ser um anjo, pode ser quem vos inspira e podem ser vocês mesmos. Pode ser nós... guia, pode ser mais agora. Exato. Ou a nossa própria divindade interna que existe dentro de todos nós. Então é para ela que nós dizemos sinto muito, lamento. E o perdão idem. O perdão também é direcionado para esta entidade divina, mais uma vez para perdoar a parte de nós que possa ter causado esta situação. O amo-te muito. Não, bem, aqui já estou a pôr o muito a mais, mas o amo-te, basta o amo-te. Não quer demais, não é? Também muito bem. Sim. Muitas vezes, por acaso, eu reforço com muito sim, mas não, aliás, até basta às vezes dizer só o amo-te, nem precisam dizer as 4 palavras, basta dizer o amo-te de maneira que o cérebro já vai perceber o que é que vocês estão a pretender atingir. Até com o amor ainda se evita. Exato, no fundo aqui o amo-te é para fazer a transmutação de todas as energias e mais uma vez nos lembrarmos que somos irmãos, que estamos aqui todos com propósitos semelhantes, que todos desejamos o mesmo, que é a felicidade, que no nosso interior também desejamos a felicidade de todas as pessoas à nossa volta, no mundo inteiro. E no fundo estamos a reconhecer isso. E o agradecer é uma forma de, quando digo sou grato, é uma forma de dizer que o meu espírito está crente de que realmente vai correr tudo pelo melhor e de que vamos conseguir ultrapassar isto e de que o amor vai vencer. Então é daqui que surge o sinto muito, o amo-te, perdão e o sou grato. Como é que vocês podem aplicar o Ho'oponopono no vosso dia-a-dia? Deixa-me só interromper só por causa de uma questão. Eu aí, em relação à gratidão, acho muita graça por isto. Eu tenho os meus sonhos, os meus desejos, e às vezes faço os meus pedidos, pronto. E tenho muito por hábito fazer quando digo, ou quando escrevo, escrevo mesmo, peço que agradeço. Porque tenho feito sempre assim, desde que entrei por esta via, porque realmente nós, quando pedimos alguma coisa, devemos de imediato agradecer, como prova de confiança e como prova de convicção de que aqueles pedidos vão realmente ser atendidos. E, portanto, quando eu peço alguma coisa, eu peço e agradeço. Queria-te aqui só se perguntar uma coisa. Tens estado a falar, por exemplo, numa desarmonia com uma pessoa. E eu pergunto-te, tu sabes que eu tenho que fazer perguntas que as pessoas põem lá em casa, embora, atenção, eu não sei tudo sobre tudo. Esta até é uma área que eu até nem domino muito. Reconheço que conheço alguma coisa, mas muito pouco nesta área. E é uma área que eu tenho que explorar bastante mais, até pelos outros, pelos outros. E para mim próprio, obviamente. Em relação a uma situação. Há uma situação que te é desconfortável, há uma situação que a própria situação pode envolver pessoas, mas a situação concreta, aquela situação, estou a passar por isto e isso está a ser-me desconfortável. Tu podes agir com o Ho'oponopono da mesma, nós podemos agir com o Ho'oponopono da mesma forma? Sempre. Quer haja, mesmo que não haja um conflito, vamos supor, por exemplo, que eu estou numa situação em que eu sinto medo. Pronto, eu posso utilizar o Ho'oponopono para limpar o medo. Por exemplo, medo. Sinto muito. Perdão. Eu amo-te. E sou grato. Podemos direcionar para pessoas, podemos direcionar para emoções. E mesmo quando nós estamos a tratar, por exemplo, um conflito com alguém, podemos dizer com o nosso nome e podemos depois repetir para a outra pessoa, com o nome da outra pessoa também.
E depois há aqui algumas nuances que lá está, que têm vindo a ser desenvolvidas por vários treinadores, PNLs, coaches, que é, por exemplo, a associação do terço budista, por exemplo, em que nós podemos procurar uma situação ou uma emoção, lá está, dentro de nós. Podemos utilizar o terço budista com as 108 contas e fazer 108 vezes. Portanto, cada continha nós verbalizamos o sinto muito, perdão, amo-te, sou grato. Sinto muito, amo-te, perdão, sou grato. E fazer então a volta completa no próprio terço. Também é muito importante em relação ao perdão, desculpa dizer isto, mas acho que também é muito importante lá para casa. Às vezes até por situações, eu vou dar-te o meu exemplo. Sim. Em relação à minha limitação visual, eu já entrei num processo há algum tempo em que eu reestruturei, reorganizei a minha relação. Eu nunca tive uma relação completa de confronto com a minha limitação. Acho que sempre tive a postura de aceito-a e vou ultrapassá-la. Agora, há pessoas que não. Há pessoas que ficam angustiadas e revoltadas. E é uma situação pessoal, não envolve mais ninguém. É algo que aconteceu. Eu neste momento não pergunto... Neste momento, e já há muitos anos, que eu não pergunto porquê eu. Pergunto para que eu. Sim. O porquê. Já tive uma resposta. Para eu aprender a ver com o coração aquilo que não se vê com os olhos. Aprender a ver com os olhos do coração. Agora, esta questão do perdão é muito importante. Que como é que eu vou perdoar uma pessoa que mais me apetece dar-lhe um estalo, propriamente dizer antes de agradecer e perdoar. É muito importante que nós não estamos... O principal passo, penso eu que estou certo, tudo em aliás, o principal passo não é estar a perdoar a pessoa, é estar-me a libertar a mim desta situação, é libertar-me... O que a pessoa depois faz a seguir é indiferente. Há casos curiosíssimos de que muda, a outra pessoa muda, as situações mudam. Mas eu quero estar em paz, eu quero viver em paz e por isso eu sinto muito, eu amo-te, eu perdoo-me, eu peço perdão e agradeço. Sim, é isto, não é? Porque o propósito é precisamente libertar as memórias negativas que possam ter criado essa situação, esse desconforto, quer em mim, quer num conflito com outra pessoa. Portanto, ao fazer o Ho'oponopono, nós estamos a transcender energeticamente essas memórias. Elas são eliminadas. Elas são automaticamente eliminadas. Para já, porque estas palavras funcionam como um mantra. Todas elas têm uma vibração muito elevada. E ao sintonizarmos com esta vibração elevada, automaticamente, a pessoa, quanto mais vai repetindo, mais vai sentindo essa limpeza, essa transmutação. Começa a sentir uma leveza, porque há memórias e emoções e crenças que começam a ser transformadas dentro de nós. A física quântica, de facto, explica isto, este processo muito bem. No fundo, o que nós estamos a fazer, a nossa consciência está a fazer uma trajetória que está a sair de um nível para o outro. Está a sair do nível do ressentimento, da mágoa, da raiva, e está a mover-se no sentido do perdão, do amor, da aceitação. E automaticamente, o que é que isto vai fazer na minha vida? Vai-me colocar em posição de receber coisas que na realidade se calhar estavam há meses ou há anos à espera para entrar na minha vida, mas não podiam. Porquê? Porque o meu coração ainda estava com dor, mágoa, ressentimento, raiva. E então, se o coração estiver cheio, repleto destas emoções, não permite haver espaço para entrar outras, né? Como por exemplo a da alegria, que pode ser manifestada através de bens materiais, de pessoas, experiências. Então, há uma lógica por trás desta mágica. Exato. Pronto, não é? Então, aumentas a energia e aumentas a vibração. E está-me a vir uma imagem muito interessante. As pessoas não veem, mas isto é interessante porque eles depois martelam para uma imagem e não te sai a imagem da cabeça. É o Calimero agarrar na caixa da uva, tirar para o chão e dizer acabou-se a injustiça. É isto, é este processo. É uma coisa curiosa, uma coisa interessante, não é?
esquece o ovo na casca da cabeça. É espertinho, mas és lindo e és fofinho. Portanto, tira o ovo a casca do ovo da cabeça, esquece a injustiça e parte na recepção do que é. Sim, sim. Até porque para fazer justiça está cá a justiça divina. Exatamente. E ela pode atrasar um bocadinho, mas olha que não vai. Definitivamente, sim. É muito assertivo. Continua, é verdade. Às vezes de maneira. Márcia, continuando. Ora, de que maneiras mais podemos então utilizar aqui o Ho Oponopono? Já vos dei o exemplo do terço budista. Vocês podem escrever. Há quem utiliza, por exemplo, através do feijão. Isto ouve-se muito no Brasil, porque também consome muito feijão lá. E então, há quem utilize então fazer 108 feijõezinhos. As pessoas vão contando e vão então evocando então os mantras do Ho Oponopono. Tudo isto são formas de limpeza. Ora, eu aconselho a que façam sobretudo de manhã ou à noite. Exatamente naqueles momentos em que a gente começa a ficar mais sonolentos, há uma maior predisposição para as informações entrarem diretamente para o nosso subconsciente, então aconselho a fazer nessa altura. Essa parte entendes melhor que eu. E então, como entramos num profundo estado de relaxamento, o cérebro relaxa um bocadinho, bastante, e isso permite com que estes mantras entrem mais eficazmente no nosso ser e vão-nos proporcionar uma noite mais tranquila, mais agradável, e bem para o dia também. Vamos acordar com uma outra energia e se acordarmos, por exemplo, e dissermos logo pela manhã, por exemplo, estas palavras do Ho Oponopono, eu utilizo também afirmações de Louise Hay muitas vezes, vou intercalando entre várias afirmações. Tenho imensos dias em que as primeiras palavras que eu digo é: Márcia, eu amo-te, Márcia, eu provo-te, eu perdoo-te e eu aceito-te tal como tu és. Também uso então noutros dias o sistema do Ho Oponopono, se eu vi que é necessário limpar, se eu percebo que estou a sentir alguma energia mais densa, mais pesada dentro de mim, alguma emoção retida, algum invasor. Os invasores é aquilo que eu chamo, os pensamentos negativos são os invasores. E quando são detectados alguns, ou mesmo que não sejam, basta sentir a vibração a baixar um bocadinho, o Ho Oponopono vai ajudar a limpar todas essas situações. Experimentem, porque é realmente muito eficaz. No processo do carro, só para que entendam a tal mágica, o que acontece é muito simples. Eu senti ansiedade, o Ho Oponopono limpou essa ansiedade, o que permitiu que aquilo que eu tinha pedido ao universo chegasse muito mais rapidamente. Pedir ao universo é tão simples quanto a gente saber o que quer. E isto é muito importante, sermos objetivos e explicarmos dentro de nós, na nossa cabecinha. Isto é um diálogo que acontece na nossa cabeça, um diálogo interno, nós sabermos o que queremos da vida, o que queremos para nós, quais são os nossos objetivos. O sonho que comanda a vida. Então é importante nós, de facto, mantemos os nossos sonhos, que também nos foram castrados quando éramos pequeninos, não é? Tipo, quanto mais alto o voo, mais alta a queda, e sonhar, nananana. Não, esqueçam. Sonhem. Quanto mais alto, melhor. Exatamente. Quanto mais Ninguém alto. cai. E mesmo que caiam, estabeleçam uma crença. Exatamente. Estabeleçam uma crença que vos conforte, que é, mesmo que caia, tem sempre lá em baixo ou uma almofada fofinha ou uma mão que me segura e para a queda. Portanto, está tudo bem, estou segura, tranquilo. Afirmações de Louise Hay, por exemplo, que eu também trabalho muito com o método da Louise Hay, também é uma coisa que eu uso bastante. E pronto, espero que tenham percebido qual é que é a lógica do Ho Oponopono, o que é que ele faz. E há bocado, por acaso, disseste uma coisa que a falar a propósito das crenças e dos descrentes e dos realistas. Então, tenho-vos a dizer, isto é uma coisa que eu muitas vezes repito, uma frase que ouvi há alguns e que me marcou e que me faz todo o sentido. Sejamos realistas, os milagres acontecem. E somos nós próprios que os fazemos. Precisamente. Ora bem. Márcia, eu por acaso tenho aqui uma questão para te colocar e realmente tem a ver com esta questão. Eu tenho outra, a minha cabeça está a funcionar a mesma hora, e quero fazer tudo, mas depois também não consigo. Tem a questão nessa questão mesmo do carro. Sim. Por exemplo, aquilo que eu não me quero esquecer é de dizer a hipnose explica. Sim. Para explicar um bocadinho aqui como é que isso funciona, muito rapidamente. Mas, em relação a essa questão do carro,
Eu espero não estar a invadir muito. Eu faço uma pergunta, mas tem a ver com uma lógica, que é, tu disseste há pouco, pois, porque as pessoas vão pensar, pois, mas o dinheiro custa a ganhar, o dinheiro não cai do céu, e não sei o quê, e não sei o que mais. Uma pessoa que esteja na situação em que tu já estiveste, uma pessoa que precise dessa situação, por exemplo, para trocar de um carro, vamos para um bem material, porque é mais fácil. Sim. Tu, por exemplo, tens de esperar por teres o dinheiro do carro e então depois pedires lá acima para... Curiosamente, essa questão não me preocupava, porque havia uma parte de mim que me dizia, ok, o dinheiro ainda não está cá, era um facto, eu não o tinha, mas eu sabia que ele viria, eu só sentia, eu sabia que ele vinha, de alguma forma, e aconteceu. Eu não posso dizer que seja mágico porque lá está, porque os milagres estão aqui quando nós acreditamos neles, eles manifestam-se. E precisamente nessa altura eu recebi uma indemnização que estava pendente há alguns anos. E foi uma grande ajuda, e uma das afirmações que eu também utilizava era que de facto que o carro se iria pagar com facilidade, que iria ser fácil, porque não tinha aquele valor na altura, mas lá está, ele começou a chegar de várias formas. E de facto tem sido uma coisa leve, suave, tranquila, porque foi assim que eu também, no fundo, foi o comando que eu dei à vida, foi a afirmação que eu fiz. Porque não tem que ser pesado, não tem que ser uma coisa dura, Sofrido. não tem que ser Nós não nascemos sofrido, para sofrer. não precisa de ser sofrido, não precisa. É esta mensagem que eu tenho cada vez mais batalhado para transmitir às pessoas, é que as coisas não precisam de ser sofridas. Não necessitam, não precisam de ser assim. Pois, percebeste a minha pergunta, não é? Sim. Porque lá em casa que é Então como é que ela arranjou o carro? Caiu-lhe assim de paraquedas. Ofereceram-lhe o carro. Ela disse qual era, ofereceram-lhe o carro. Foi quase isso, porque tive na altura, o valor era alto, e na altura a verdade é que tive uma familiar que se disponibilizou imediatamente a ajudar com o valor do carro, recebi ainda a tal indemnização, ou seja, um cruzamento de uma sequência de situações e de ajudas provindas assim a dispararem, a virem na direção. E isso acontece realmente porque quando nós estamos a gerar a energia em torno disso. E não é preciso ir lá em casa poder estar a pensar, mas é preciso juntar primeiro o dinheiro e depois então. Não. Quando nós estamos, se nós impregnarmos o nosso consciente e o nosso subconsciente de que as coisas vão fluir, vão correr bem e vão decorrer de acordo com aquilo que nós queremos, necessitamos e merecemos. Mas para isso também temos de saber o que querer, o que queremos, temos de saber o que necessitamos e acreditar que merecemos. Não é? Sim. Não pôr entraves, não a vida trata do resto. E isso leva-nos à questão disso que o Próximo explica. É quando nós estamos nós temos um censurador interno violentíssimo. Que muita gente chama por racional, muita gente chama outras coisas. Esse censurador quando aquilo que tu estavas a dizer, que é logo ao acordares ou ao adormecer, é quando nós estamos num nível energético entre o estado de vigília e o estado de adormecimento. Porque as ondas energéticas do nosso cérebro, quando tu, logo a seguir ao acordar, é antes que o censurador acorde, e logo a adormecer, é já quando ele já está adormecido, já está com tanto sono, que já não vai acordar para nos censurar. Exatamente, para quebrar aquilo. Exatamente, tem a ver com esse nível energético. Algumas pessoas falam em ondas alfa, falam ondas beta, são precisamente essas ondas energéticas, e atenção, estamos a falar de ondas energéticas entre o consciente e o subconsciente. Não é? Sim, é muito interessante. Que nos permite, é o subconsciente que nos permite, realmente estas ondas nos permitem levar à fluidez. É muito interessante. Eu aconselho as pessoas a explorar, de facto, estes temas e estes conhecimentos, porque saber não ocupa lugar e, de facto, mesmo aqui em relação ao Ho'oponopono, há milhares e milhares e milhares de testemunhos de pessoas que conseguiram coisas fantásticas. Por exemplo, perdoaram uma pessoa através do Ho'oponopono e a seguir ganharam um prémio. Por exemplo, uma lotaria. Isto é real, isto existe. Existe milhares e milhares de testemunhos brutais, fantásticos, inspiradores. E não têm que o dizer à própria pessoa. Podem ter a fotografia da pessoa, exatamente, podem ter um texto escrito à pessoa. Isto não obriga o contacto direto, não é? É um processo interno. Sim. E lá está, por nós.
Antes de mais por nós, lá vem o egoísmo outra vez à frente, não é egoísmo, é priorizar-nos. Amor próprio, sim. E quando nos estamos a amar a nós, estamos a amar os outros também, estamos a amar o mundo. Acho que esse é o nosso grande contributo para a humanidade e para o mundo. O nosso amor próprio. Quando nos estamos a amar, estamos a fazer com que os outros amem em nós uma pessoa melhor. Sim. Isto está-me a sair bem. Há algumas frases que me estão a sair bem. Estamos inspirados. É verdade. Olha, Márcia, são 9h30. Vamos para 21h29. Vamos para um momento musical e já regressamos, está bem? Enquanto assim em casa, olha que parece-me que isto está a ser um excelente programa. Dicas muito importantes para ser mais, para ser melhor, para ser mais feliz. Até já.